Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço, desejando de coração e suplicando a Deus esta graça, que este domingo, dia do Senhor, festa de Pentecostes, seja para nós uma experiência rica ao proclamar a palavra que nos interpela, chamando-nos à abertura bonita, à ação do Espírito Santo de nosso Deus. São Lucas nos diz que esse Espírito Santo, depois da ascensão do Senhor, desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes com o poder de dar a vida nova a todos os povos e de fazê-los participar da nova aliança. Eis porque naquele dia, no dia de Pentecostes, todas as línguas se uniram no mesmo louvor de Deus, enquanto o Espírito congregava na unidade as raças mais diferentes e oferecia ao Pai as primícias de todas as nações. Foi por isso que o Senhor prometeu enviar o Paráclito, que os tornaria capazes de receber a Deus. Assim como a farinha seca não pode sem água tornar-se uma só massa, nem um só pão, nós também, que somos muitos, não poderíamos transformar-nos em um só corpo em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. E assim como a terra árida não produz frutos se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva da graça enviada do alto. Com efeito, nossos corpos receberam pela água do batismo aquela unidade que nos torna incorruptíveis. Nossas almas, porém, receberam isso pela ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como espírito de sabedoria e discernimento, de conselho e fortaleza, de ciência e de temor de Deus. É por isso que, ao escutar a palavra de Deus, nós nos sintamos interpelados e impulsionados a nos abrir à ação do Espírito Santo de Deus. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Amado irmão, amada irmã, o Senhor vem ao anoitecer daquele dia. Era o primeiro da semana. Vem ao anoitecer como luz, para dar a luz do Divino Espírito, a luz que de fato nos ilumina e não tem ocaso. Vem porque sem a força do Espírito Santo permaneceremos a portas fechadas em nós mesmos, por medo. E ele vem e se coloca no lugar onde os discípulos se encontravam e disse aquilo que de fato é o mais importante, porque ele é a fonte. A paz esteja convosco. Essa paz que nós precisamos e que não é uma simples quietude, mas é a justiça, é a força do amor, é a coragem de viver com dignidade, é a lucidez para perceber qual é o rumo que nós precisamos dar à nossa vida. É a sabedoria que não pode nos faltar pelos dons do Espírito, para que nós possamos ter a envergadura de filhos e filhas de Deus e agirmos nesta condição. Jesus diz: "A paz esteja convosco", porque Ele é a fonte conquistada e escancarada para nós com sua paixão e morte. Por isso Ele mostra-lhes as mãos e o lado, para lembrar-lhes que essa fonte de paz não se conquista, dela não se bebe e nela não se banha, senão na medida em que nós vivermos a vida como oferta, como foi a vida de Cristo ofertada na sua paixão e morte. Os discípulos então se alegraram, no lugar do medo, a alegria, não um sentimento qualquer, não uma sensação, mas uma certeza de vitória. E o Senhor repete: "A paz esteja convosco." E lhes dá a missão, inserindo-os na mesma missão que Ele, Cristo, recebeu do Pai. "Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Um envio missionário
sustentado pela força do Espírito. Por isso o Senhor diz: recebei o Espírito Santo. Só na medida em que nós recebemos o Espírito Santo, que nos é dado como dom por Cristo e pelo Pai, é que se torna possível a nós de nos tornarmos instrumentos do amor de nosso Deus. Por isso somos uma igreja conduzida pela ação do Espírito Santo. Trabalhamos nela, precisamos dar conta de nossas tarefas. Há muito a superar, modificar, reformar. Novas respostas são exigidas a serem dadas. Mas isso tudo só é possível na medida em que recebermos o Espírito Santo. Precisamos crescer nessa consciência para agirmos como o Senhor mostra: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem não perdoares, serão retidos. Exatamente para dizer, é a força do Espírito que nos devolve essa condição e nos dá, de verdade, a condição de instrumentos do amor de Deus. Santo Irineu lembra-nos, compartilho: o Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como o Espírito de sabedoria e discernimento, de conselho e fortaleza, de ciência e de temor. Lembremos-nos, irmãos, para festejarmos a Pentecostes e nos abrirmos ao Espírito. É este mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à igreja, enviando do céu o Paráclito sobre toda a terra, daquele céu de onde também Satanás caiu como um relâmpago. Por esse motivo, temos necessidade deste orvalho da graça de Deus para darmos fruto e não sermos lançados ao fogo, e para que também tenhamos um defensor onde temos acusadores. O Senhor confiou ao Espírito Santo o cuidado da sua criatura, o cuidado de mim, de você, de cada um de nós, daquele homem que caíra nas mãos dos ladrões e a quem ele, cheio de compaixão, enfaixou as feridas e cuidou. Tendo recebido o Espírito Santo, pelo Espírito, a imagem e a inscrição do Pai e do Filho, façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicados ao Senhor, fazendo sempre o bem. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.